Olá, o meu nome é Paulo Cogos, eu sou economista da Escola Austríaca, estudante de filosofia. Estou aqui na Paulista para debater um ponto que eu defendo com unhas e dentes. Para mim, todo imposto, sem exceção, é roubo. Eu estou aqui a convite do Spotnix para conversar com as pessoas na rua e ver o que elas acham. Será que elas discordam de mim? Quais são os argumentos delas? Eu sou a doutora Terezinha Nogueira, livre-docente, aposentada pela Unesp, e concordo em grande parte com ele. Muito imposto é cobrado indevidamente e não é devolvido à população como deveria. Se for cobrado e devolvido, ainda passa, mas tem que cobrar sobre lucros e dividendos e das pessoas ricas, porque as pessoas pobres estão pagando mais imposto que os ricos. E tem mais, salário não é renda. Não deveria ter imposto tão alto sobre o salário. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se o imposto é roubo. Eu gostaria de saber como é que a gente faria para manter um Estado, seja ele qual for, um Brasil, China, Índia, enfim. Como é que o Estado faria para manter a sua infraestrutura mínima, seja estrada, segurança, saúde, escola pública, sem uma fonte de renda ou sem um imposto? O imposto, para mim, nada mais é do que a fonte de renda do Estado, para que ele possa nos fornecer aí algumas coisas mínimas para que a gente possa, enfim, ter a nossa vida. Concordo plenamente que o imposto que incide nos pobres, principalmente o imposto sobre consumo, é um roubo inominavelmente imoral. O problema é que para que os pobres tenham emprego, para que os pobres possam se empregar na indústria e ter um salário alto, ter um poder de compra, nós não podemos taxar a produtividade da sociedade. E quando o imposto incide sobre as corporações, sobre as empresas, sobra menos capital na mão da iniciativa privada para reinvestir nas operações empresariais e gerar emprego e produtividade para o pobre. Quem faria a infraestrutura é irrelevante. Então nós poderíamos dizer que o roubo é necessário para haver infraestrutura ou que ele não é necessário, mas isso não muda o fato de que o Estado coercitivamente obriga as pessoas a pagar algo que, por definição, sem a coerção estatal, elas não pagariam. Eu acho que a discussão sobre imposto ser roubo ou não, ela vai além da definição jurídica do que seria o roubo. Eu acho que você concorda isso comigo, no caso. Seria basicamente você subtrair coisa alheia móvel por emprego de violência ou grave ameaça. Dentro do termo jurídico, a questão estatal, ela legitima a imposição de você retirar um tributo de um indivíduo, de um cidadão. Então, dentro dessa ótica, jamais seria roubo e não teria sentido a gente estar discutindo isso aqui, você concorda? Eu acho que... Pode falar. Então, eu acho que a discussão ela vai um pouco para o lado moral do que seria o roubo, de você retirar algo sem um consentimento da pessoa, sem uma justificação razoável. Mas em que ponto você então discorda que imposto é roubo? O Estado teria o poder de definir o que é ou não roubo? Dentro de uma justificação razoável, é legítimo que você tribute os cidadãos para uma necessidade social que, sem esse tipo de medida, não seria possível. Porque, vamos pensar no seguinte, a sociedade ela é naturalmente desigual, você concorda? Concordo. Então, alguns indivíduos, eles são socialmente, naturalmente, por meio de sorte, por meio do acaso, coisa que a gente não tem domínio, por meio de um puro determinismo, eles são privilegiados e outros são, assim, menos privilegiados, certo? Concordo. Então, o que é que surge a partir daí? Você tem um determinado desigualdade social que jamais seria amenizada, seria diminuída sem que houvesse uma tributação, um exercício estatal atuando sobre essa carência, essa necessidade das pessoas que são menos favorecidas na sociedade. A forma com que é aplicado o imposto hoje, não só no Brasil, mas mundialmente, em muitos países, não é justa, tanto que hoje em dia muitas pessoas passam fome, mas se não tivesse imposto, provavelmente mais pessoas passariam fome, porque elas não teriam acesso a, por exemplo, uma alimentação por um preço menor, entende? Então, assim, é tudo a forma com que tu aplica o imposto para quem é destinado, o modelo de formatação, é tudo uma questão de como é feito com equilíbrio. Eu acredito que o extremo é ruim, tanto não ter imposto quanto ter imposto demais, como é o que acontece muitas vezes. Isso é um absurdo. Aqui no Brasil, a desigualdade é a maior do mundo. Eu já morei na Noruega, Canadá, Estados Unidos e nunca vi nada, um povo ser tão lesado como o povo brasileiro. Por isso que eu sou social-democrata e hoje faço campanha para Ciro Gomes. Eu sou anarcocapitalista, não faço campanha para ninguém, meu rei é Jesus.
Mas o meu ponto é o seguinte, eu discordo de você por vários motivos. Primeiro, que eu não acho que a desigualdade seja um problema. Para mim, o problema é a igualdade, a tentativa de destruir tudo aquilo que existe de particular no indivíduo, nivelando-os por um critério arbitrário. Quando eu vejo, por exemplo, a riqueza do Jeff Bezos, CEO da Amazon, eu não estou nem aí para o quanto o Jeff Bezos é rico. Eu só quero ter aquilo que é necessário para mim. Então, para mim, o grande problema não é a desigualdade, mas a pobreza em si. A Irlanda, por exemplo, tem uma desigualdade, né, o índice Gini lá maior que o Vietnã. Só que os 10% mais pobres da Irlanda vivem melhor que os 10% mais ricos do Vietnã. Então, para mim, isso é o que importa. Agora, em relação à tributação, vamos considerar duas possibilidades que excluem uma terceira, né? Terceiro excluído. Ou o governo é um reflexo dos anseios da população, ou ele não é, ele simplesmente se impõe. Se um governo taxa a população para ajudar os menos favorecidos, sendo um reflexo da população, o governo não seria necessário. A população faria isso voluntariamente, sem a necessidade de sustentar uma burocracia administrativa. Se o governo se impõe sobre a população para fazer isso, então nós estamos concordando que o imposto é roubo, aí você poderia dizer que esse roubo é moralmente justificado. O que eu também discordo, porque o grande ponto da sociedade não é o material. O grande ponto da sociedade são as virtudes. Então, São João Crisóstomo, que foi um doutor da igreja, um teórico patrístico, ele dizia o seguinte: se o governo obriga a população a distribuir essa renda, nós vamos destruir o senso de caridade, que é o que devia ser cultivado para que nós tivéssemos uma sociedade harmônica. Então, o pobre vai perder o senso de gratidão e vai enxergar o rico como alguém que tem uma obrigação em relação a ele. E o rico vai enxergar o pobre como um estorvo, um passivo, alguém que infelizmente ele é obrigado a ajudar porque o governo obriga. E aí nós destruímos, esfacelamos o tecido social. Essa caridade tem que ser feita. Eu concordo que as pessoas menos favorecidas têm que ser ajudadas. É uma obrigação moral. Mas ela não pode se transformar numa obrigação legal ao custo de destruir tanto a riqueza quanto o tecido social. Eu concordo com a sua afirmação que não deveria existir imposto. Eu sou uma pessoa que paga o meu imposto a contragosto. Ainda mais no Brasil, onde eu vejo que a utilização do imposto ele é mal utilizado. Eu gostaria muito de ter que o SUS fosse expandido, que fosse realmente um sistema universal de saúde e de qualidade para tudo, para todo mundo, para todas as pessoas, em todas as cidades desse país. Eu, sinceramente, não consigo visualizar e nem tenho conhecimento para imaginar o que vai acontecer. Se hoje, por exemplo, uma pessoa que paga 25% de imposto sobre a renda não pagaria, ela faria o que com esse dinheiro? Investiria, não sei, no mercado, investiria na poupança, investiria em aplicações financeiras? Eu não sei. A gente tem um exemplo recente aí do governo, que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela liberou o pagamento de imposto, tem o nome, ela anistiou alguns setores do empresariado com impostos na ordem, acho, de alguns bilhões, algumas centenas de bilhões de reais, eu acho, durante alguns anos. Eu não me recordo exatamente o valor, mas eu sei que isso foi feito. Com a esperança ou com a vontade que os empresários, com esse lucro extra, com esse dinheiro extra, fossem reinvestir na produção, fossem melhorar as condições dos seus empregados. Porém, a gente viu que não foi isso que aconteceu. Há muitos empresários que, quando tem mais dinheiro, eles podem comprar um segundo carro, ou então já tem o carro, compram um helicóptero, ou compram um jatinho, ou compram uma casa na praia, ou uma casa na montanha, ou sei lá o quê. Eu acho que essa visão romântica que quanto mais dinheiro o empresário produz, mais dinheiro outras pessoas vão ter, ela é um pouco em desacordo com a realidade, com todo o respeito que eu tenho por essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Tampouco eu imagino que deixar uma pessoa que hoje é pobre, jogar ela no mundo onde o livre mercado vai imperar, onde cada um vai poder desenvolver suas coisas, que ela, sem zero de infraestrutura, quando fala uma pessoa pobre, que não ganha nem o salário mínimo por mês, ela vai se virar como nesse mundo onde ela vai precisar pagar escola, saúde, vai precisar pagar por segurança, sem ter dinheiro nem para comer. Entendeu? Eu não vejo como incluir um miserável nesse mundo de livre comércio aí que você vislumbra. Eu discordo pelo seguinte: se um empresário gastar todo o seu excedente em helicóptero, em bens de luxo, ele tem que ter em mente que o concorrente dele está investindo em maquinário para a indústria dele. Então, se o empresário fizer isso, ele certamente vai ficar para trás e a empresa dele vai começar a ter menos participação, menos market share. Ele vai acabar falindo. Então, a concorrência no mercado impõe uma disciplina ao empresário para que ele invista naquilo que realmente aumenta a produtividade na economia. E a produtividade é a grande heroína dos trabalhadores. É a produtividade marginal do trabalho de um trabalhador marginal que vai fazer com que os salários subam na economia e o trabalhador tenha um aumento da sua qualidade de vida, que é aquilo que nós dois queremos, que os pobres tenham acesso a tudo isso. Agora, como é que o pobre vai se virar no livre mercado? A minha pergunta é outra.
eu me considero uma pessoa mimada. Eu nasci na classe média alta, talvez. Agora, eu vejo o pobre se virando com o salário de miséria que eles ganham, com tanta burocracia, com tanto impedimento para empreender, com tantas regulações que o governo impõe sobre a vida deles, com tanto roubo, e mesmo assim o pobre se vira. Então eu admiro a capacidade do pobre de se virar. Se ele consegue se virar com tanto governo nas costas dele, no livre mercado ele prosperaria. Eu acho sua visão um pouco romântica sobre o livre mercado. Se deixar essa brecha aí para o livre mercado e para as empresas poderem fazer o que elas bem entenderem, a gente vai acabar excluindo uma massa de pessoas, não que elas talvez não sejam excluídas na prática no Brasil de ter alguns serviços básicos, mas a gente vai excluí-las formalmente e talvez legalmente. O que seria ilegítimo, no ponto de vista, por exemplo, do imposto, seria a partir do momento que o imposto se virasse totalmente uma forma de predação da pessoa. A pessoa deixar de ser um fim em si mesmo, pegando um argumento mais kantiano, e virasse um meio. Isso acontece, sobretudo, principalmente, né, em estados totalitários. Em estados totalitários existe essa noção de que o indivíduo ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Então, a propriedade privada, todos os direitos, eles são confiscados. Ele acaba virando somente um meio para satisfazer os desejos e caprichos do ditador. O Estado moderno hoje que nós vemos, não, você tem leis, você tem regras que você cumpre, você tem direitos e prerrogativas na qual você tem a sua liberdade de ir e vir, você tem a sua liberdade de usar a sua propriedade. Claro que não é um direito absoluto e nem no capitalismo seria um direito absoluto, mas que, de forma ou outra, ela promove assim, o desenvolvimento também econômico. É claro que os impostos, por exemplo, se você taxar muito de forma para muitas pessoas, é claro que ele vai trazer um efeito econômico severo. Né? As pessoas que consomem produtos, que na média tem uma taxação muito grande de consumo, ela perde boa parte de sua renda só pagando imposto na hora de consumo. E isso também é errado, eu concordo totalmente com você. Então, é importante, para a questão dos impostos, elas serem revistas no aspecto em que o imposto ele precisa alcançar um equilíbrio, ao mesmo tempo ele sirva para as prerrogativas institucionais do Estado, que é garantir os direitos fundamentais das pessoas. Eu não falo necessariamente direito à educação, etc. O direito fundamental, eu me refiro, é que a pessoa ter o seu direito à liberdade, ter o seu direito à propriedade privada, esses direitos mais basilares. A parti do momento que você tem um sistema onde, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento econômico sadio, onde você existe um livre mercado, e você também tem um sistema também consiga arrecadar impostos, de certa maneira, e que também auxilia na promoção da liberdade dessas pessoas, garante os direitos fundamentais dessas pessoas, a sociedade consegue alcançar um ponto de desenvolvimento e equilíbrio. Eu não conheço, falo por mim, um empresário que tenha feito ou que faça algo sem visar um lucro, sem visar um retorno financeiro por trás daquilo. Então eu presumo que ao fazer uma infraestrutura, ele vai cobrar por aquilo e algumas pessoas vão pagar. E quem vai usufruir? Quem pagou? E quem não pagou fica como? Em qual situação? Não, o fato é que essa visão de que aquele que poupa, que não faz caridade, está errado. Eu acho que nós deveríamos sim ajudar o pobre. Eu acho, inclusive, concordo com um teólogo que eu li certa vez, que Deus permite a pobreza para que a alma do rico seja salva através da caridade. Agora, a pessoa que trabalha honestamente e poupa, ela está contribuindo sim. Ao poupar, ela está diminuindo a taxa natural de juros, propiciando investimentos mais viáveis que vão gerar emprego para o pobre, que vão gerar renda para o pobre. Em vez de gastar, sair consumindo, ela está poupando, então ela está diminuindo a inflação. O governo não tem critério para gastar. Ele gosta de fazer demagogia. Ele não está lá com interesse genuíno de ajudar o pobre, mas de fazer demagogia eleitoreira. Então, para o governo interessa, inclusive, a manutenção da pobreza, senão, como é que ele vai fazer demagogia política depois? Tem esse ponto. Por isso que os coronéis no Nordeste perpetuam a pobreza no Nordeste, não deixam o investimento de verdade entrar ali. O Bolsa Família do Lula. Uma tragédia para o campo. As pessoas simplesmente se acomodam, aumenta o preconceito. Alguns começam a olhar para o pobre como alguém que simplesmente vive de welfare, diferente da caridade, e aí não vai procurar emprego. A pessoa que tem um pequeno empreendimento no campo, às vezes ali um pequeno agricultor, tem dificuldade de contratar mão de obra, então muitos pequenos empreendimentos fecham. Aumenta a pobreza, aumenta a demanda por dependência, então o welfare state se expande como um câncer, nunca vai ter fim. O que nós precisamos é gerar produtividade econômica e fazer caridade imediata, emergencial, para quem precisa. Mas isso é diferente de ter um sistema de redistribuição por imposto. Isso é uma necessidade caritativa emergencial pontual, senão é insustentável. Primeiro, a questão da desigualdade. Eu não discordo que você, na medida em que você falou que o problema não é a desigualdade em si, mas o problema é a pobreza, a miséria, por exemplo. Concordo com você perfeitamente. A questão que eu trago para você é o seguinte: a miséria e a pobreza, elas assumem um grau bastante elevado na sociedade. Você vê pessoas morando na rua, sem condição de abrigo, sem condição de ter o que comer. E essas pessoas, elas estão à mercê da sociedade, do Estado. E o que acontece é o seguinte:
essas pessoas, existe um mínimo que a gente deve, assim, não deve permitir. O mínimo que a gente deve estabelecer para que todos possam viver naquelas condições e não abaixo daquilo. Seria as necessidades básicas do indivíduo. Então, se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem onde viver debaixo de chuva, por exemplo, essa pessoa ela tem que ser assistida por algum meio, algum mecanismo governamental. Você disse, e eu concordo perfeitamente, a questão das virtudes. Seria muito bom, e aqui eu concordo com você, seria muito bom se as pessoas tivessem a consciência de que elas estão fazendo algo necessário e algo bom, algo moralmente elevado para a sociedade, para as pessoas que são menos favorecidas. A virtude da compaixão, a virtude que você falou da caridade, são virtudes belíssimas, e eu concordo com você. O problema é o seguinte, não tem como você educar as pessoas, porque justamente pela natureza egoísta que eu assumo do indivíduo, de querer se beneficiar em detrimento da alteridade, da consideração pelo outro, não tem como você considerar a virtude como sendo suficiente para que os menos favorecidos sejam atendidos na sociedade. O ponto das pessoas em estado de miséria, que você disse que precisaria tributar porque a caridade voluntária não seria suficiente. Eu não sei se seria suficiente. Mesmo se não fosse suficiente, aí seria um problema moral da sociedade que também teria que ser trabalhado, e não vai ser trabalhado se o governo substituir a necessidade das virtudes morais pela imposição, pela força. Então, quando existe um governo para fazer isso, nós vamos criar riscos morais, nós vamos criar um governo com poder suficiente para gerar dependência. Um governo que vai ter a sua própria existência justificada pela pobreza, vai querer perpetuar a pobreza. O Milton Friedman falava, não existe nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Então um welfare temporário vai se tornar um welfare permanente, que só vai gerar mais pobreza, e as pessoas simplesmente vão se acomodar em cima desse welfare e não vão desenvolver a economia justamente onde ela mais precisa ser desenvolvida, que são nas localidades com pouco acesso ao capital. Então infelizmente não tem como resolver o problema todo da humanidade. Nós temos que trabalhar isso de uma forma não revolucionária, digamos assim. Eita, o Wallach! Será que ele veio cobrar impostos? Existem duas coisas inevitáveis: impostos e a morte. Bem-vindo, Wallach. Wallach é mais bem-vindo do que o fiscal da Receita aqui, vai. Encosto. Obrigado, Wallach. Deu medo. Mas ainda prefiro isso do que um fiscal. Enfim, eu queria chegar assim na questão de essência mesmo. Qual é a diferença entre cobrar aluguel e cobrar imposto? Essas são as perguntas que deviam ter feito. Porque muita gente chegou aqui, mas e o direito à educação? Não, isso não é uma pergunta séria. A sua pergunta é séria. Então, eu defendo o separatismo. Uma vez que uma pessoa estabeleça suas raízes numa certa localização geográfica, ela tem ali um vínculo com a terra. E nenhum governo tem o direito de se impor e tomar aquela terra para si, regulando a vida da pessoa dentro dessa terra. Ela tem o direito de se separar sem se locomover. Simplesmente declarar a separação. É claro que um condomínio não poderia funcionar dessa maneira, e por isso mesmo ele tem que estar vinculado à alocação do trabalho com capital real. É muito difícil que o empreendedor simplesmente construa um condomínio do tamanho de uma cidade e regule a vida de todas as pessoas que estão ali. Como ele está subordinado às relações econômicas, que por sua vez estão vinculadas a um trabalho real, com material real, a construção do prédio, o pagamento dos funcionários, tudo isso se manteria em níveis limitados, razoavelmente limitados, de forma que uma pessoa que não concordasse com a regra de um condomínio simplesmente se mudasse de condomínio nas mesmas vizinhanças. E, ao mesmo tempo, uma regra de condomínio não poderia ser abusiva. Existe um limite ontológico para aquilo que uma empresa ou um dono de condomínio pode fazer. Ele pode, talvez, aumentar um pouco a taxa de condomínio para fazer ali um playground, mas ele não pode roubar tudo que os condôminos têm. Ele não pode ter o direito de prima nocte com as mulheres dos condôminos, coisa que, ao longo da história, o Estado sempre fez. Então a gente chegou num ponto que a gente concorda que é uma questão de escala, né? Ou seja, o limite de razoabilidade. Ou seja, se você passa desse limite, começa a entrar no território do Estado. Se você está abaixo desse limite, está no território da livre competição, né? Do livre mercado. Agora, se esse é um limite quantitativo, ou seja, de escala, de localização e assim por diante, onde exatamente ficaria esse limite? E aí eu dou o exemplo, por exemplo, do Facebook ou do Google, esse tipo do YouTube, né? Esse tipo de plataforma que consegue efetivamente limitar a liberdade de expressão das pessoas, que seria também um direito natural.
A diferença do que você deu do exemplo dos aluguéis, por exemplo, é que é uma questão de monopólio, né? Ou seja, é difícil para uma companhia imobiliária conseguir o monopólio de todos os imóveis de uma cidade, ou de um estado, ou mesmo de um país. Mas e se fosse possível? E aí a gente vê que em outras situações tem se mostrado possível. Quando você tem os mercados mais livres, como o da internet, você tem empresas que são mais rápidas do que o governo. E a gente tem visto o resultado, né? Com o Facebook, Amazon. Então você tem essas empresas que, quando elas são mais rápidas do que o Estado, quando elas não têm uma limitação externa, elas conseguem formar um monopólio e conseguem violar aqueles mesmos direitos naturais que o Estado viola. E voltando para a questão do aluguel, das terras, etc., a gente vê muito latifúndio, muito monopólio de terras de regiões imensas do Brasil, por pessoas que vêm herdando isso, né, desde a época da colonização, da escravidão, da expulsão dos índios, enfim. Será que existe mesmo uma diferença fundamental entre essas duas coisas, ou seriam dois lados da mesma moeda, a mesma forma de coerção? É interessante que algumas críticas que o Karl Marx faz ao capitalismo têm todo sentido, porque ele não estava de fato criticando o livre mercado, mas criticando o corporativismo. E o governo é uma empresa. O governo é um grupo de indivíduos falhos, imperfeitos, que tem um objetivo de lucrar, o auto-interesse. Então o governo é uma empresa abusiva. Se qualquer empresa que não tivesse a máquina de propaganda ideológica do governo fizesse o que o governo faz, ela seria tolhida, ela seria boicotada, ela seria invadida. Agora, toda vez que o governo, através dos seus abusos, distorce as interações sociais, distorce o mercado, outras empresas, também controladas por pessoas imperfeitas, pecadoras, etc., vão se comportar de forma abusiva, se aproveitando do mercado distorcido. Então, é por isso que muitos especuladores chineses, que são subsidiados pelo próprio sistema de pseudocapitalismo chinês, se aproveitam do fato dos governos ocidentais se endividarem, compram os títulos das dívidas dos países e acabam comprando as nações. Porque o indivíduo, que seria livre num livre mercado, perdeu a sua autonomia e essa perda de autonomia começa na perda da autonomia econômica. Aí que entra a questão dos impostos. Então são arranjos oriundos de uma artificialidade, de uma intervenção do governo que não existiria num livre mercado. Então, não me lembro qual era o pensador grego que falou que diferenças de magnitude se transformam em diferenças de natureza. Se eu como um pouquinho, eu não estou cometendo uma pequena gula, eu só estou comendo um pouquinho. A gula vai ser uma diferença de natureza oriunda da diferença de magnitude. Então, eu diria que numa sociedade, para nós entendermos o que é um condomínio, o que é um Estado, o que é uma governança privada, nós vamos ter que ter um certo senso moral, um aperfeiçoamento das virtudes da prudência, das virtudes da temperança, da justiça, para poder avaliar isso. Existe uma fórmula matemática? Não. Mas uma brincadeira que eu faço, que eu até usei no debate contra o Osterman, você já assistiu o Walking Dead? Já, um pouquinho. É mais ou menos a diferença entre uma governança, uma elite natural privada e um Estado, é mais ou menos a diferença entre o Rick Grimes e o Negan. O Rick Grimes e o Negan são dois membros de uma elite natural que surge no mundo pós-apocalíptico. Um deles conduz a sociedade para uma certa prosperidade, uma certa justiça. Ele é imperfeito. O outro é o Negan, que é um demônio. Qual a diferença entre os dois? É uma diferença moral. É uma diferença que nós só poderíamos enxergar se nós esquecêssemos essa ideia de que o governo é o parâmetro moral, que a lei é o parâmetro moral. Não é. O governo tem que ser tão submetido à lei natural quanto nós. O ponto é que a sua visão de homem é uma visão muito neoclássica, dos economistas ortodoxos. O homem não visa só o lucro econômico. O homem visa se completar de outras formas. É a pirâmide de Maslow. Às vezes ele não quer só a matéria, ele quer ali deixar um legado, fazer algo maior do que ele, como dizem os fuzileiros navais americanos, né? Something bigger than ourselves. Por que um soldado luta numa guerra onde ele provavelmente vai morrer? Não é por lucro. Ou mesmo pro mal. Por que um ditador como Hitler fez o que fez? Será que é por lucro? Ou será que tem uma maldade que transcende o lucro? Então o homem é muito mais complexo do que os modelos econômicos neoclássicos preveem. O fato é que as pessoas encontrariam muitas formas, muitas invenções empreendedoriais para ajudar os pobres. A rampa, por exemplo. Por que não uma sociedade voltada para os deficientes físicos que premiasse as empresas, que fizesse as melhores políticas de acessibilidade? Pode ser. Mas para fazer isso tem que ter dinheiro, porque é a lei da escassez.
E o governo ignora a lei da escassez. Vamos tirar os impostos para que as pessoas encontrem as formas de fazer caridade. Se vai ter para todo mundo, eu não sei. O mais importante é que tenha caridade, que tenha amor, que tenha virtude. Eu espero que um dia chegue a ter riqueza para todo mundo. Mas se não chegar, não é esse o ponto. Entendo. Eu acho que a nossa divergência, ela parte principalmente da premissa da confiança que a gente tem no indivíduo. Eu não tenho nenhuma, eu só confio em Jesus. E como é que você está dizendo aqui que você vai confiar na caridade, na benevolência do indivíduo, de fazer com que as pessoas sejam atendidas por meio voluntário dele, por meio de contribuições voluntárias dele? Porque eu não tenho convicção no indivíduo ao ponto de acreditar que ele voluntariamente iria contribuir para a sociedade de maneira, digamos, não coercitiva, como o Estado impõe. Mas por que você confia tanto nos indivíduos que compõem o governo que eles iriam cobrar os impostos para ajudar os pobres e vão ajudar da maneira correta, com toda a melhor intenção do mundo? O indivíduo pode não ser confiável, mas ele está sujeito a sanções informais, coisa que o governo sequer precisa se preocupar, porque ele está montado no poder. Ambos, digamos, são questionáveis. A confiança em ambos, seja no Estado, seja no indivíduo, ela é um tanto quanto complexa, eu diria, controversa. A questão que o Estado me garante é justamente a garantia de que você vai ter uma tributação sendo translocada sendo assim, direcionada para os menos favorecidos. Querendo ou não, você pode até argumentar sobre a eficácia desse tipo de medida, de você ter o Estado atuando sobre os menos favorecidos. É uma questão legítima da gente discutir, mas eu acredito que não venha um caso, porque a gente está discutindo em termos, digamos, principiológicos do que seria a tributação do Estado. Então, por mais que você argumente que, de maneira assim, a eficácia do Estado em suprir as necessidades básicas dos menos favorecidos, ela é reduzida, ainda assim, você tem que considerar a premissa de que o Estado tem um legítimo poder de impor esse tipo de tributação sobre os indivíduos na medida em que ele garante, seja ela de maneira eficaz ou não, que esses indivíduos eles vão ter um olhar do Estado. Então não interessa se o Estado está fazendo isso bem ou não. Interessa se ele está se preocupando, se ele está tendo um olhar para isso de uma maneira minimamente plausível, que é o que a gente tem, infelizmente, hoje. Poderia ser melhor? Poderia. Não estamos tratando aqui em termos ideais, porque para ambos os lados é complicado tratar disso. Mas é o que a gente tem para hoje. E eu prefiro acreditar no Estado fazendo o mínimo possível, seja isso para os menos favorecidos, tendo um olhar atencioso, do que confiar no cidadão, que por mais que ele seja alguns benevolentes, que eu acredito que você seja, tem essa caridade, tem essa compaixão pelos menos favorecidos, mas eu não tenho essa confiança suficiente para confiar em qualquer pessoa na rua, principalmente aquelas que tendem a ser mais egoístas, individualistas possíveis ao ponto de não contribuir, não ter esse olhar de alteridade para os outros. Então, acho que seria isso. Bom, acabamos discordando completamente, mas gostei do debate. Valeu!